todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thalita e hoje vamos comentar, estudar um pouco sobre o ciclo reprodutivo das plantas. Vamos falar um pouco das formas de dispersão das plantas, da reprodução e da polinização. Quando falamos em reprodução, em biologia, a gente refere à função através do qual os seres vivos eles produzem descendentes e assim eles dão continuidade à sua espécie. Então, a nossa aula será dividida da seguinte maneira: vou falar sobre a reprodução dos diferentes clados, dos principais clados das plantas, que seria briófitas, reprodução de pteridófitas, reprodução das gimnospermas e a reprodução das angiospermas. Porém, nas angiospermas, a gente tem um processo bastante interessante, que seria o processo de polinização e o processo de dispersão das sementes. Então, na angiosperma, a gente vai abrir um pouco, a nossa explicação. Então, quando a gente fala de reprodução em vegetal, ela pode ser tanto sexuada, ou seja, a troca de material genético, a união do gameta masculino com o gameta feminino, ou a reprodução assexuada, que nada mais é do que a partir de um ramo de uma planta já existente, forma outra planta idêntica à planta de origem, ou seja, não há essa troca de material genético. Então, vamos começar pelas briófitas. As briófitas, como na aula passada nossa colega comentou, que são os musgos, as plantas hepáticas e os antóceros, normalmente encontramos perto de rios, lagos ou regiões úmidas, que a gente conhece como musgos. E as briófitas, elas são divididas da seguinte maneira: existe a fase gametófito, que parece um pouco com folhas, mas se a gente vê a morfologia delas, a gente sabe que não são folhas propriamente ditas, é um projeto de folha praticamente, até porque é um dos filos mais primitivos, dentro do reino das plantas. E a fase de esporófito, que é a fase reprodutiva. Então, as briófitas, elas vão se reproduzir tanto sexualmente quanto assexualmente. Assexualmente seria aquele processo que eu comentei anteriormente, pelo processo de brotação. Através de um ramo é originada outra planta idêntica à planta-mãe. E o que é muito característico desse grupo de plantas é que ele é totalmente dependente de água para a reprodução. Por isso que só encontramos em ambientes úmidos, porque os gametas masculinos, eles são flagelados, ou seja, parecem mesmo espermatozoides, eles têm flagelos. E para esse gameta masculino se encontrar com o gameta feminino e formar o zigoto, é necessário a atuação da água nesse processo. E as briófitas não possuem flores, como já foi comentado anteriormente, não possuem frutos e não possuem sementes. Por isso também que ela é extremamente dependente da água para reprodução e, consequentemente, o mantimento da espécie, Então, vamos começar por aqui no processo de reprodução das briófitas. Através de um esporo, esse esporo se desenvolve, formando a fase gametófita, ou seja, a fase haploide. Toda essa estrutura é composta apenas por um único grupo de cromossomos. É a fase N da planta. E através disso ocorre o desenvolvimento da parte feminina e o desenvolvimento da parte masculina, certo? A partir disso, o gameta masculino, ele é liberado no ambiente, ou seja, no meio aquoso, e lá ele encontra
o gameta feminino. Através desse encontro, surge um zigoto. E esse zigoto se desenvolve no esporófito, que é essa parte eminente da planta, essa parte parece um talo. E essa seria a parte diploide das briófitas, a parte 2N, porque é feita pela combinação de dois gametas. E dentro dessa cápsula, que a gente pode ver aqui, contém as células mães, né? As células que se originaram da união desses gametas. E essas células vão se dividir por meiose e gerar esporos haploides. Assim, o ciclo continua. Já as pteridófitas, que são as samambaias praticamente, sua estrutura, né, as estruturas da pteridófita, como foi comentado na aula passada, elas formam folhas, né, folhas propriamente ditas, não projetos de folhas, que é o que a gente via nas briófitas. Ela contém soros, contém folíolos, que são essas divisões das folhas. O báculo, que a gente chama, é só um nome, como chamamos as folhas jovens. O rizoma, que seria o caule, que é subterrâneo. E as raízes. Então, as pteridófitas, elas também necessitam de água para sua reprodução. Porque, assim como as briófitas, o gameta masculino também é flagelado. Então, ele precisa do auxílio da água para fazer essa movimentação e encontrar o gameta feminino. Nas samambaias existe uma estrutura que é denominada como protalo, que é, de fato, a estrutura reprodutiva das plantas. Esse protalo, ele é hermafrodita e, através de divisões mitóticas, ele produz gametas masculinos, chamados anterozoides, e os femininos, chamados geosferas. Então, aqui a gente pode ver que, através do protalo, são formados os gametas femininos e os gametas masculinos. Com o auxílio da água, o gameta masculino acaba encontrando o gameta feminino e origina um ovo. Através desse ovo, surge um feto jovem a partir do protalo, até porque o gameta feminino ele fica fixo, né, na estrutura de protalo. Apenas o gameta masculino que é móvel neste caso. E através desse protalo, o feto jovem se desenvolve em um polipódio, que seria a planta propriamente dita. Esse protalo ele se degenera e quando ela entra em fase reprodutiva de novo, quando a gente olha embaixo das samambaias e vê vários pontinhos vermelhos, significa que ela está em fase reprodutiva. A gente chama essas bolsas, né, essas bolas vermelhas, de soro, que é aonde contém os esporos dessa planta. E aí, através dos esporos, ele origina o protalo e o ciclo se repete. Agora vamos falar sobre as gimnospermas. O nome dá uma dica sobre como é a questão reprodutiva dessas plantas, né? Como que ela passa o seu material genético para as futuras gerações. E dessa forma, o nome vem do grego gimnos, que significa nu, e esperma, que significa semente. Ou seja, gimnosperma, traduzindo literalmente, significa semente nua.
ou seja, ela não é envolta, ela não é encoberta por um fruto, como é o caso das angiospermas, que é o grupo mais derivado de toda a escala evolutiva das plantas. Então, algumas plantas das gimnospermas, existem algumas plantas que são femininas e masculinas ao mesmo tempo, que é o caso do pinus, ou seja, o pinheiro, e outras têm sexos separados, que são as plantas dioicas, que é o caso das araucárias. O principal ponto divisor, né, entre a forma que a natureza escolheu para a forma que foi escolhida para a reprodução de plantas começa na gimnosperma, porque a partir desse grupo não há mais necessidade e dependência da água para a reprodução. E as gimnospermas, elas vão depender principalmente da polinização pelo vento. Então, aqui a gente tem o desenho das flores. Porque não tem flores de gimnospermas. Seria dos órgãos reprodutivos, neste caso, masculinos, e dos órgãos reprodutivos femininos. Esses órgãos reprodutivos, em gimnosperma, nós chamamos de estróbilo. Então, a reprodução vai ocorrer da seguinte maneira. Neste caso, estamos demonstrando árvores masculinas e dentro da mesma árvore dioica, existe os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos. Então, aqui a gente vê que o estróbilo feminino a gente conhece como pinha, certo? E o masculino é um pouco menor, a gente chama de pinhão. E o estróbilo masculino, ele dá origem ao grão de pólen. E esses grãos de pólen, eles são levados pelo vento, certo? Até encontrar um estróbilo feminino, ou da mesma planta, em caso das dioicas, ou de uma planta mais distante delas, para fazer essa fecundação cruzada. Através desse encontro entre o grão de pólen e o estróbilo feminino, ocorre a formação da semente. E a partir dessa semente, a origem é uma nova planta. Agora vamos falar um pouco sobre as angiospermas. De novo, vamos pegar uma dica através do nome, da tradução literal do nome dessas plantas, para entender como que funciona a abordagem reprodutiva dela. Então, do grego angios, que significa bolsa, e esperma, que significa semente, angiosperma, em sua tradução literal, seria bolsa de semente. Então, essas plantas são espermatófitas, ou seja, suas sementes elas são protegidas por uma estrutura denominada fruto. E são o maior e o mais moderno grupo de plantas, englobando cerca de 250 mil espécies, que dá aproximadamente 90% de todas as espécies conhecidas até hoje pelo homem das plantas. Então, 90% dessas espécies compõem o grupo das angiospermas. E elas possuem raiz, caule, folha, flores, semente e fruto. Então, o que há de novo nesse grupo, né, evolutivamente falando, é a origem das flores e do fruto. Então, agora vamos falar das flores das angiospermas. As flores, elas são estruturas especializadas para a reprodução das angiospermas, onde sua função é proteger as estruturas reprodutivas e atrair agentes polinizadores.
E dessa forma, muito da diversidade presente nas diferentes flores que conhecemos é resultado dessa adaptação, que também podemos chamar de coevolução entre flor, planta e o seu agente polinizador. Então, neste caso, a reprodução das angiospermas, ela é muito correlacionada com os animais. Eles que fazem esse processo de polinização, que seria levar o grão de pólen até o gameta feminino da planta. Aqui eu dou uns exemplos, né? Que, por exemplo, essa planta, ela só flore à noite. E sua estrutura, onde ficam os grãos de pólen e onde fica o néctar, é extremamente adaptada e desenhada para atrair morcegos. Então, ela oferece esse prêmio ao morcego, que seria o néctar, né, que normalmente funciona como alimento para esses bichos, e acaba colando um pouco de grão de pólen na testa deles. E quando ele pula para outra planta, ele acaba levando esse grão de pólen até outra planta. E aí acontece a fecundação cruzada. Existem orquídeas que suas flores, elas imitam o formato de abelhas. E também espalham pelo ar, né? Liberam no ar os feromônios que essas abelhas normalmente usam para se comunicar. Então, acaba atraindo os machos, né, dessas abelhas, tentando fazer a procriação. E nesse processo em que ele senta na flor, achando que é uma abelha, a flor acaba colocando um pouco de grão de pólen nele, e quando ele vai para outra flor da mesma espécie, acaba acontecendo essa polinização cruzada. E existem flores que são desenhadas também, né, naturalmente, que formam uma estrutura extremamente específica para a polinização de beija-flores, por exemplo. Elas só conseguem se reproduzir através do auxílio de um beija-flor. E isso, ao longo da evolução, é um processo que a gente chama de coevolução, onde as plantas e os animais evoluíram juntos. E existem alguns tipos dessas relações em que, com a ausência de um, o outro não pode existir. Então, por isso que isso é importante, essa relação entre os dois. E neste caso, agora, eu vou falar um pouco sobre os componentes florais. E a flor, ela pode ser tanto hermafrodita, quanto somente apresentar a estrutura reprodutiva feminina ou somente apresentar a estrutura reprodutiva masculina. Neste caso, que eu estou mostrando aqui, é uma planta hermafrodita, porque ela apresenta a antera, que é o órgão reprodutivo masculino, e o estigma, que faz parte do órgão reprodutivo feminino. E ela também é composta pelos órgãos de proteção, que seriam as pétalas e as sépalas, proteção e também atração de agentes polinizadores. Nós chamamos o órgão reprodutivo masculino de microsporângio, porque o grão de pólen muitas vezes pode ser microscópico e ele é muito menor do que o gameta feminino. E esse microsporângio, ele vai dar origem ao grão de pólen. Já o órgão reprodutivo feminino, nós chamamos de megasporângio, ou seja, ele dá origem ao óvulo. Então, como que aconteceria esse processo de reprodução das angiospermas? Aqui a gente tem uma flor hermafrodita, como exemplo, onde
Aqui é demonstrado toda a divisão celular para chegar na fase haploide dos órgãos reprodutivos masculinos e do órgão reprodutivo feminino. Então, vamos começar aqui pelo órgão reprodutivo masculino. Né? Lá na antera existem as células mães do grão de pólen, que a gente chama assim, que seriam os microsporócitos. Esses microsporócitos se dividem pelo processo de meiose e formam os micrósporos. Esses micrósporos, quando maturados, dão origem ao grão de pólen. Agora, a parte feminina, a gente tem o megasporócito, mega porque o ovo é maior, certo? O ovo, entre aspas. Esse megasporócito vai se dividir pela meiose, dar origem a indivíduos haploides, que denominamos de megásporos. E através de mitose, eles se desenvolvem, dão origem ao saco embrionário, que é o processo final, né, da formação dos gametas. Aí, quando ocorre o processo de fecundação, que seria o encontro do grão de pólen com o saco embrionário, do resultado final do gameta masculino com o gameta feminino, ocorre a formação do tubo polínico e, posteriormente, a formação do embrião, da semente e do fruto, né, que dará origem a uma nova planta. Aqui a gente tem mais exemplificado como que ocorre após o processo de fecundação. Quando o grão de pólen entra em contato com o estigma, dá origem ao tubo polínico, que seria um caminho no qual se origina através do grão de pólen para transportar os núcleos, né, desse gameta, dos gametas masculinos. Então, dentro do grão de pólen há dois núcleos. Um núcleo entrará em contato com a oosfera, que é o que a gente pode ver aqui nessa imagem 2. Um núcleo masculino entrou em contato com a oosfera, na imagem 3. E um núcleo masculino entrou em contato com essas células centrais dentro do saco embrionário. E através de divisões celulares, essas células centrais vão gerar o endosperma, que é a estrutura responsável por fazer a alimentação do embrião. E essas células que denominamos de oosferas, elas vão dar origem ao embrião. Então, agora vamos comentar um pouco sobre semente e fruto. Né? A semente ela é dividida em 3 partes. Ela tem a casca, que é o isolamento do meio interno com o meio externo. O endosperma, que é o material nutritivo do embrião, que é a terceira parte que compõe a semente. Essa semente ela pode ser envolvida por frutos carnosos ou por frutos secos. Isso vai depender do grupo taxonômico no qual a planta está inserida e da estratégia reprodutiva e de dispersão dessas plantas. Quando o fruto é carnoso, normalmente um animal se alimentaria dele. Normalmente os animais são meio nômades ou percorrem uma grande área, né, através de alimentos. E no caminho, ele pode acabar comendo um fruto e depois de andar muito tempo, ele pode acabar defecando a semente desse fruto, fazendo com que a distância entre a nova planta e a planta de origem, seja muito maior do que no que em um caso que dependesse apenas da reprodução
dependesse apenas da semeação de sementes através da queda dela pela árvore, entendeu? Então essa atração a animais para se alimentar desses frutos é uma estratégia reprodutiva das plantas, que faz elas se espalhar em uma maior área. Então, esse método com que os quais a planta consegue dispersar as suas sementes, a gente chama de processo de dispersão. E essa dispersão, ela pode ser feita por vários tipos de agentes. Ela pode ser feita pelo vento, que é o caso daquela plantinha dente de leão, que o termo técnico utilizado para denominar esse processo de dispersão através do vento chama anemocoria. A água, ou seja, existem alguns frutos totalmente adaptados a boiar, dessa forma não embebedaria o embrião, né? Ele não morreria afogado, porque o embrião ele faz respiração celular. Ele precisa de oxigênio para sobreviver. Então, a estratégia reprodutiva da planta foi criar um isolamento no qual não possibilita a entrada dessa água dentro do fruto, assim não estragando a semente. E com o auxílio da água, ela consegue percorrer grandes distâncias até encontrar seu novo ambiente de colonização. E esse processo nós denominamos de hidrocoria, que seria a dispersão através da água. Ou essa dispersão também pode ser feita por animais, que foi o que eu falei anteriormente. Quando essa dispersão é feita por animais, a gente chama ela de zoocoria. Essa dispersão por animais, ela pode ser tanto a planta se oferecendo como alimento para esse animal, onde posteriormente ele vai defecar sua semente longe da planta de origem, ou através do carrapicho, sabe? Quando você entra no mato e fica várias coisas grudadas na calça, aquilo ali é semente de plantas. Ela usa o animal, né? A semente se gruda ao animal, ela tem estruturas que grudam nos pelos, e assim ele transporta ela por uma grande distância, sem receber nada em troca, e acaba fazendo esse trabalho pela planta de dispersar suas sementes. Ou essa dispersão, ela acontece através de mecanismo físico, que é o caso dos frutos secos. Quando tem aquela vagem, ela, através da pressão que ela forma quando o fruto está maduro, ela acaba mandando as sementes para longe, ou quando cai no chão, ou como um processo natural mesmo, com o fruto ainda colado na planta, que é o que a gente pode ver aqui na imagem. Então aqui estão as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Muito obrigada por terem assistido até o final e até a próxima.